Alô? Uma vez salvo, salvo para sempre? Essa é uma pergunta que tem sido feita ao longo da história. Vamos conversar sobre isso hoje? Essa questão de ser uma vez salvo, salvo para sempre, tem sido uma questão teológica que tem sido discutida há muito tempo. Inclusive, durante uma discussão que houve muito famosa na Holanda, no século XVII, sobre esse assunto, entre seguidores de Armínio e seguidores de Calvino, e que acabou sendo formulados os famosos 5 pontos do calvinismo, e um dos 5 pontos do calvinismo é justamente a perseverança dos santos, que é o quê? Dizer que se você foi salvo, genuinamente salvo, né, essa sua salvação jamais pode ser perdida. E então, há muitas razões pelas quais nós podemos fazer essa afirmação, né? A primeira delas baseia-se na eleição. Se nós fomos eleitos por Deus para a salvação, não há possibilidade de a perdermos. Se nós pudéssemos perder a salvação, significaria que Deus falhou na sua eleição. Temos alguns versículos, alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ainda em Efésios, no capítulo 1, os versículos 11 e 12, nos dizem assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Se pudéssemos perder a salvação, obviamente nós não poderíamos ser alguma coisa para o louvor da glória de Deus. Então, fomos predestinados, fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus, e o próprio Deus vai nos sustentar, vai fazer com que nós perseveremos. Na verdade, tem o nome de perseverança dos santos, dizendo que nós vamos perseverar na fé até o final, mas na verdade, essa perseverança é de Deus, é Deus que nos capacita a perseverar. Outra razão pela qual os crentes genuínos, não aqueles que falam simplesmente, mas aqueles que tiveram efetivamente a experiência do novo nascimento. Não é membro de igreja simplesmente, é quem experimentou o novo nascimento. Segunda razão pela qual nós vamos perseverar, segunda razão pela qual não há possibilidade de nós perdermos a salvação, é que a salvação não foi adquirida, ela não foi comprada por nossos méritos. Ela é uma obra de Deus. E se Deus realizou a obra da salvação em nós, essa obra que Deus realizou, uma vez que Deus é perfeito, essa obra também é perfeita. Se é perfeita, não tem defeitos. Se é perfeita, não pode ser desfeita. Então, a obra está realizada. Foi realizada por Cristo através do seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição e sua ascensão. Então, não há nenhuma possibilidade de nós perdermos a salvação, porque quem realizou a obra foi o próprio Cristo, o próprio Deus. Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, nos diz assim:
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Hebreus, no capítulo 2, versículos 8 e 9, nos diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação é eterna, e quem é o autor da salvação é o próprio Jesus. A salvação, se dependesse de nós, realmente nós correríamos o risco de perder a salvação. Na realidade, se a salvação dependesse de nós, ninguém seria salvo. Não teria uma pessoa sequer que tivesse a possibilidade de alcançar a salvação, dado a nosso estado de pecaminosidade. No entanto, quem realizou a obra foi Jesus Cristo, justamente porque nós, os homens, não poderíamos realizar essa tarefa. Né? Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo estava absolutamente convencido de que a salvação, que Jesus iniciou na nossa vida, ele mesmo vai completá-la. Não somos nós que vamos completá-la, é o próprio Senhor Jesus que vai completar a sua obra quando ele vier, segunda vez, instalar o julgamento final e definir o estado eterno de cada pessoa. Paulo, então, está absolutamente convicto de que o próprio Senhor Jesus vai completar a boa obra que ele iniciou, ou seja, a obra da salvação. Por quê? Porque a obra é dele e não nossa. Se nós, de fato, pudéssemos adquirir a salvação, sim, nós poderíamos perdê-la. Mas não é obra nossa, é obra do Senhor Jesus. E, na verdade, se a salvação dependesse de nós, ninguém seria salvo. Ninguém alcançaria a salvação, dado a nossa condição de pecaminosidade, a nossa condição de afastamento de Deus. E jamais poderíamos satisfazer a justiça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim, falando de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, a salvação é uma obra de Deus, uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? E o Deus triuno é que atua, é o Deus triuno que nos dá a salvação. E isso, então, nos garante de que ele não vai mudar de ideia. Ok? Muito bem. A terceira razão pela qual nós não podemos perder a salvação é que nós, sendo salvos, nós passamos a ser filhos de Deus. E não existe um só versículo em toda a Bíblia que nos diga que nós, uma vez que somos tornados filhos de Deus, deixamos de ser filhos de Deus. E então essa ideia de que nós poderíamos perder a salvação e depois readquiri-la, e depois perder de novo, e depois readquiri-la, e depois perder e readquirir, e assim vai. Isso significaria dizer que nós passaríamos a ser filhos de Deus, deixaríamos de ser filhos de Deus. Voltaríamos a ser filhos de Deus, voltaríamos a deixar de ser filho de Deus. Voltaríamos a ser filho de Deus e assim por diante.
Você não encontra absolutamente nada na Bíblia que indique qualquer coisa dessa natureza. Certo? Veja só o que diz João no capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se nós pudéssemos perder a salvação, readquiri-la, perder e readquirir, significa dizer quantas vezes nós vamos nascer. Né? E já não seria mais pela vontade de Deus, mas pela nossa vontade, né? Nós queríamos voltar a ter comunhão com Deus, ou seja, essa ideia é uma ideia que não tem lá muito, não se coaduna muito com o que a Bíblia nos diz. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E assim, se nós somos filhos de Deus, nós não podemos deixar de ser filhos de Deus. Não existe absolutamente nada na Bíblia que fale sobre uma coisa dessa natureza. Okay? A quarta razão pela qual nós não podemos perder a salvação é que a Bíblia está repleta de textos que garantem a nossa segurança eterna. Nós temos dito aqui nos nossos vídeos que o que é importante para nós é o que a Escritura diz. Não as nossas reflexões filosóficas ou as nossas reflexões teológicas, mas o que a Bíblia diz, o que o texto bíblico fala. Nós precisamos estar sempre lembrados daquela máxima da Reforma, sola Scriptura. Então vejam só, vamos lá, alguns textos, são muitos textos, obviamente eu não vou trazer todos aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito cansativo eu lendo vários textos para vocês, mas esses que eu vou trazer aqui são suficientes. João, capítulo 6, versículos de 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então veja, já está dizendo aí, lá nos dando uma grande certeza. De modo algum nenhum os lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, se ele diz que a vontade de Deus é que nenhum dos que Deus Pai deu a Jesus, ao Filho, a vontade dele é que ele não perca nenhum desses que lhe foram dados. Então, se a gente perder a salvação, significa dizer que Jesus está contrariando a vontade de Deus Pai, coisa que jamais poderia acontecer e jamais pode acontecer. Então, esse é um texto que nos dá plena convicção de que a salvação, da nossa segurança eterna, uma vez salvo para sempre. João, no capítulo 10, versículos 27 a 30, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, você quer um texto mais claro do que esse sobre a nossa segurança eterna?
próprio Jesus dizendo que jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Nós estamos na mão de Deus e da mão de Deus ninguém pode arrebatar. Quem é maior do que Deus que pode nos tirar da mão de Deus? Ninguém. Ninguém é maior do que Deus. Então, esse texto nos dá grande segurança. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Capaz de salvar definitivamente, é o que diz o texto. E ele diz que Jesus está sempre diante do Pai, intercedendo por nós. Garantia, segurança, isso é o que nós temos em Jesus. Romanos, capítulo 5, versículos de 8 a 10, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então está muito claro, absolutamente claro, de que é o próprio Jesus que vai nos garantir isso. Né? Romanos 8, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Fomos libertados. Estamos absolutamente seguros na mão de Jesus. Estamos absolutamente seguros na mão de Deus. Estamos absolutamente seguros que aquele que nos redimiu enquanto nós éramos seus inimigos, quanto mais ele vai nos garantir a vida eterna, uma vez que nós agora somos seus filhos. E para encerrar, mais dois textos. Romanos capítulo 8, versículos 32 a 35. Aquele que nos poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E esse texto continua nos versículos 38 e 39. Pois estou convencido que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se vocês acham que esses textos não trazem segurança para vocês, né, eu não sei mais o que poderia ser dito. Vários, mas não são só apenas esses. Existem muitos, mas muitos outros textos que nos falam sobre a segurança eterna. Uma vez salvos, salvos para sempre, porque a obra é de Jesus. Foi Ele que nos fez. Foi Ele que realizou a obra. Nós fomos eleitos. A obra de Deus é perfeita. Nós estamos na mão de Deus. Podemos... Agora, isso não significa dizer que nós podemos viver uma vida de
uma vida desregrada. Estou salvo, então posso fazer o que eu quiser. Quem pensa assim já está demonstrando que nunca experimentou o novo nascimento e não foi salvo nunca na vida. Porque quem experimentou o novo nascimento, quem experimentou a salvação, a experiência da salvação, o desejo dessa pessoa é viver cada vez mais próximo de Jesus Cristo. Viver cada vez mais em comunhão com Deus. Nunca irá pensar em se utilizar dessa certeza da salvação para viver uma vida de pecado. Por quê? Quem ama o pecado é o ímpio que ainda não experimentou o novo nascimento. Crente que experimentou o novo nascimento, teve a experiência da salvação, esse ama o Senhor e deseja agradar ao Senhor, deseja crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe, deixe o seu like, faça os seus comentários e esteja conosco nos nossos próximos encontros.